Olá, Sérgio Lago, boa tarde. É um prazer. Fala, Marcinho. Bom, bem. Bom, querido. É muito bom te receber aqui na minha prosa político-poética. A gente tem conversado com muita gente e muita gente tem dito que tem aprendido com esse programa, principalmente sobre a cidade. E eu acho que tem algumas coisas que vão ficando para trás com o tempo, né? A gente vai ficando mais velhos, coisas que a gente já realizou, e as pessoas vão esquecendo. O nosso papo hoje aqui é para lembrar que o Sérgio Lago, que é cientista social, assistente social, tem uma carreira exitosa, longa e brilhante no SESC, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro. Depois eu quero que você conte um pouquinho das suas aventuras lá no Brasil profundo. Então, e foi nosso secretário da Cultura aqui e também do Edinho, lá em Araraquara, né? Além de gerenciar o SESC São Carlos e inaugurar o SESC de Araraquara. Então, é um prazer te receber, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, Márcio. Você falou bem. O Brasil é um país que não tem memória. E a pouca memória que tem não é bem guardada, não é bem cuidada, né? E aí nós estamos cansados de ver os museus pegando fogo por conta disso daí, por uma falta de administração. Não é só desse governo, isso daí é histórico na nossa história. Mas eu fico agradecido também por você ter lembrado de mim e mais agradecido ainda por essas palavras elogiosas que você fez. Eu tive realmente uma trajetória muito interessante no SESC. Eu entrei no SESC em 1972 como orientador social. Teve um concurso de 2.500 inscritos, entraram 54 pessoas. Desses 54, acabaram, já nos primeiros 90 dias de treinamento, saindo uma meia dúzia. E aí o trabalho que o orientador social desenvolvia na época eram unidades móveis trabalhando em várias cidades do estado de São Paulo. Era um modelo original, único até então, não havia ninguém desenvolvido esse tipo de trabalho. Eram equipes multidisciplinares que saíam com uma viatura, uma época foi a veraneio da GM, uma época foi uma caminhonete da Ford. E a gente saía numa equipe, ia ficar 45, 50 dias numa cidade, e nessa cidade a gente fazia uma série de atividades socioculturais, esportivas, de lazer, e deixava sempre uma turminha que queria mais. Aí a gente continuava no ano seguinte. E aí trabalhei nesse ritmo aí durante 4 anos, na região de Araçatuba e depois aqui na região de Ribeirão Preto, sediado em Jaboticabal. Depois da Unimos, fui trabalhar nas unidades, fui trabalhar na unidade de Ribeirão Preto. Fui para a Federação do Comércio trabalhar como relações públicas em 77, por aí, 78, 77. Aí até voltar para o SESC em 80, 79, 80, eu voltei para o SESC, trabalhando na sede, lá na Avenida Paulista. E depois eu vim para Ribeirão. Fui primeiro antes de Ribeirão ainda tem uma unidade diferente, que foi a Pompeia, né? O SESC Pompeia. Trabalhei lá de 82 até 85. Em 85 eu voltei para Ribeirão e aí fiquei um tempão aqui em Ribeirão Preto, sendo adjunto do professor Valdemar Roberto. Uma pessoa boníssima, inteligentíssima, de uma sabedoria exemplar. Em 98, o Danilo me convidou para ser gerente em São Carlos. Aí o professor Valdemar Roberto se aposentou, imaginava que fosse virar gerente aqui, mas o Danilo me levou para São Carlos. E ele falou que, olha, gerência não é herança, você tem que batalhar para... E aí eu voltei para cá para ser gerente, para encerrar a carreira em 2004. 2003 eu vim para cá e fiquei até 2004. Em 2004 me aposentei no SESC, e aí
fui trabalhar em São Carlos, em Araraquara com o Edinho. Voltei a ser secretário da Cultura. É isso aí. Assim, rapidamente, é minha carreira no SESC. No intervalo, também, continuando trabalhando no SESC, eu fui secretário da Cultura aqui no primeiro governo do Palocci. Você trabalhou comigo, você lembra muito bem desse período. Um período muito bom. Mas então é isso daí. Mas você teve no norte, se eu não me engano, né? Ou no Mato Grosso, alguma coisa assim, né? Não, mas o SESC foi contratado por uma companhia de engenharia pesada. Eu nem sei mais se existe, mas deve ter sido, chamava CBPO, Companhia Brasileira de Projetos e Obras. Eles ganharam uma concorrência, uma licitação, concorrência, não sei como é que chamaram, né? Para fazer a pera de manobra ferroviária em Carajás. Isso daí foi em 79, 80, por aí. Carajás no norte, do centro do Pará ali, né? Carajás fica a uma distância, sei lá, de uns 30, 40, 50 quilômetros de Serra Pelada. Então, qual era a dificuldade? Por que o SESC foi contratado na época? Existia um turnover na CBPO, de pessoal lá, que trocava 60%, 70%, 80% do pessoal de mão de obra brutal, né, que não tinha especialidade, por mês. Por quê? Porque 30 quilômetros para baixo, 40 quilômetros para baixo, tinha Serra Pelada, que o cara num dia podia ganhar o que ganhava num mês ali. Então todo mundo chegava lá sem dinheirinho nenhum, ia trabalhar um mês lá, 2 meses, pegava o dinheiro e ia para Serra Pelada. Então o SESC foi contratado para tentar segurar esse turnover aí. E aí o SESC me mandou para lá, eu montei uma equipe fora do SESC, né, uma equipe também multidisciplinar, com professor de educação física, artistas, e fui para lá com mais 5 pessoas. Ficamos lá, no total, eu voltava para São Paulo, voltava para lá, no total ficamos uns 3 meses lá trabalhando, né, para montar essa equipe. E lá o processo lá era muito rápido, né? Não era só o turnover que era grande, o processo era rápido, porque aquilo lá tinha uma injeção de dinheiro lá muito grande. Eles montavam casa de 3 quartos, assim, de dezenas por dia. Vinha pré-fabricada da Bahia, eles montavam, chegavam lá umas carretas, descarregavam, em 4, 5 dias tinha uma vila praticamente lá, de 30, 40 casas. Então, começou assim. Mas a primeira vez que eu fui, tinha só um barracão, que era tudo, era dormitório, refeitório, almoxarifado, oficina, arquivo, era tudo. Tinha que toque só aquele coisa ali. Essa aí foi a primeira vez que eu fui para lá. Aí a segunda vez, um mês depois que eu fui, já estava tudo modificado. Aí já tinha. O segundo período foi o período que eu fiquei mais tempo lá. E nesse período nós montamos uma série de atividades lá, inclusive com televisão. Tinha uns vídeos de cassete. O pessoal mandava a programação gravada nas televisões aqui em videocassete para a gente, para lá. E toda semana a gente ia passando mais ou menos o que se passava na televisão daqui. Então tinha novela, tinha programa de celebridades, a Xuxa, o Chacrinha, né? Então a gente passava essas coisas todas e lotava, porque não tinha o que fazer, né? De noite, não tinha o que fazer, que não estava trabalhando, porque trabalhava 24 horas. O turno de folga ficava na frente da televisão, independente do horário. Então você passava a televisão, o telão às 4 da tarde, às 10 da noite, às 2 da manhã, sabe? Não tinha muito horário. Aí fizemos quadra de futebol de salão, campo de futebol, aí a coisa começou a segurar. Agora, era barra pesada, né, meu? A morte não valia nada. Agora, hoje você vai lá, tem hotel 5 estrelas, tem aeroporto de Boeing, não sei o quê, mudou tudo, né? Mas isso daí também faz 40 anos, né? Mas 30 anos. Eu experimentei. Não, 40 anos. Né? Experimentei algo parecido quando eu fiz Projeto Rondon em Antônio Almeida, no Piauí.
começo de floresta amazônica, e foi uma experiência fantástica. Eu imagino você trabalhando pelo SESC, sendo vetor daquilo, né, que o SESC faz com grande excelência, né? Que é levar esporte, educação, saúde para toda a população. E Sérgio, segurou bastante gente lá, viu? Segurou imagina, bastante gente. Aí os caras tinham um certo conforto que lá embaixo não tinham. Então, quem não era muito ganancioso ficou mais tempo lá, não ficava definitivamente. Né? Ficava, mas estendia 4, 5, 6 meses, ou ficava trabalhando no período da chuva, e daí depois, na hora que secava, voltava para a Serra Pelada, ou para... Nós tínhamos televisão a cabo lá. As casas dos engenheiros, dos administradores, os mais graduados, tinham casa lá de 3 quartos, sala, coisa fina. Aí nós fizemos extensão do telão, a gente puxava, foi o primeiro sistema de televisão a cabo. Né? A gente puxava do videocassete até as coisas. Chegava meio, mas era chuviscado, sei lá, mas pô, dava para ver alguma coisa, né? Passava noticiário, essas coisas, com 15 dias de diferença. Enfim, coisas de Brasil antigo. lá em Antônio Almeida tinha uma TV na praça, só a única da cidade, ia todo mundo para a praça assistir essa TV. Sérgio, embora a gente saiba que o SESC não prioriza nenhuma modalidade artística, nem esportiva, mas em alguns casos a sede, né, como o Antunes, do Consolação, que trabalhou com teatro, né? Mas você tem, me parece, uma queda maior pela música, e eu vou elencar de cabeça aqui, não tem nada anotado, alguns projetos, dos quais eu gostei muito. O que diz respeito ao trabalho dos músicos independentes de Ribeirão Preto, que é por essas bandas, o Sesc Blues aqui na cidade, se eu estiver errando que tem um dedo seu, você me avisa, tá? Não, até agora está acertando. O Instrumental Sesc Ribeirão, né? E aqueles bate-papos maravilhosos com o Sérgio Cabral que você fez. Eu não me lembro Do agora. Teco do Cabral. Era em São Carlos ou em Araraquara? Mas Foi em São Carlos e Araraquara. Em Ribeirão eles já não vieram. Quando eu vim para cá em 2003, eles já não vieram. Aliás, 2003 eles não vieram. Terminou o projeto. Mas eles ficaram ficaram 4 anos, né? 99 em São Carlos, 2000 lá em Araraquara, 2001, 2002 e 2002. Né? Então, eu fui a muitos. 3 anos eu lembro 36 edições. Eu te ligava, lembro que eu te ligava, pedia para reservar o ingresso, que eu ia de longe, eu fui a muitos. E depois tive a oportunidade de bater um papo aqui na Colorado com o Sérgio Cabral, tirar umas dúvidas. Pô, fantástico, aquilo é muito bom. Sérgio, e nessa... Então, tem um que você não virou depois... aliás, muitas coisas que o Sesc... Isso daí eu acho assim, muito engraçado, embora tenha acontecido no meu período, não foi o criador disso daí. Mas, por exemplo, o trabalho do infantil que o Sesc desenvolve, o Sesc Curumim, começou aqui em Ribeirão Preto. Sim. Depois tornou-se um projeto de desenvolvimento infantil, projeto integrado de desenvolvimento infantil, e aí foram para todas as unidades. Mas o nome Curumim ficou mantido, é oriundo daqui. O quinto instrumental, que depois virou instrumental Sesc, depois Sesc Brasil, começou aqui. A gente chamava de quinto instrumental, porque toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês, tinha um grupo instrumental tocando. Que é coisa que a música instrumental era muito pouco difundida. E aí nós cansamos de trazer gente boa aí. E tinha também, na véspera da passagem de sons, tinha uma espécie de aula aberta. Né? Então eu lembro muito bem de músicos indo lá conversar com o Profeta, com o Valmir Gil, quando era da banda Mantiqueira, com o Toninho Ferragutti, com a Léa Freire, as pessoas que vieram para cá. O Arismar. Sim, Renato Consorte na guitarra. Então, esse daí foi um projeto que eu gostei muito de realizar aqui, porque eu percebi
que muita gente cresceu a partir dessas intervenções, desses contatos com esses músicos já mais consagrados. Eu achei muito legal esse projeto. Sérgio, e por essas bandas também, eu acho que foi o primeiro... Por essas bandas foi uma tentativa de trabalhar mais com os músicos de Ribeirão e da região, né? Então, a ideia era que tivesse, além do quinto instrumental, tivesse também uma atenção para a música daqui. Mas a gente fez muita coisa também na área de dança, na área de teatro, né? De desenvolvimento infantil, projeto Sesc Curumim, na terceira idade também. Foi bem legal, foi bem legal. Eu e a Ana fomos artistas convidados para a comemoração dos 30 anos do Curumim, o Sesc nos convidou. Quer dizer, já deve estar fazendo os 35 agora, não me lembro com certeza, mas um projeto que realmente se expandiu, né? Se espalhou pelo Brasil. Hoje é desenvolvido em praticamente todas as unidades do Sesc, só aquelas relativamente muito especializadas é que não. O Sesc Odontologia, por exemplo, não tem esse trabalho, apesar de fazer odontologia infantil também, né? Ô, Sérgio, hoje eu estava mexendo, porque eu estou escrevendo a parte da cultura do programa de governo do PT aqui na cidade, e fui relembrando algumas coisas, e o nosso trabalho na Secretaria da Cultura foi fantástico, porque eu fui convidado pela Maria Elisa, né, que foi secretária interina, e naquela época, a porta da Secretaria da Cultura era fechada, né? A Câmara Municipal tinha saído dali, que estava ocupando aquele espaço, se eu não me engano, até 91 ou 2, nós entramos em 93. Né? Isso. E abrimos a porta da frente. Eu lembro de onde Samuel, procurando a chave para abrir a porta da frente, porque a telefonista ficava naquela entrada de serviço e anunciando, perguntando quem poderia subir ou não. E lembro de uma característica sua como administrador, gestor da cultura também, de você nos pedir para que todos nós trabalhássemos com as portas abertas, que ninguém ficasse trancado, inclusive a sua, que era fechada pontualmente, em caso de uma reunião reservada, mas em geral estava aberta, né? Se você estivesse lá, saberia que você estava, e se não estivesse lá, como você nos dizia, é porque estávamos fazendo alguma coisa em algum lugar, né? Porque a cultura não vive de gabinete, a gente não trabalha dentro do gabinete. E a gente fez muita coisa interessante que as pessoas não lembram mais. Por exemplo, Tanabata foi na nossa gestão. Tanabata começou... a Tanabata foi uma ideia que a Associação Nipro levou para a administração, né, conversando com a gente lá, e nós resolvemos bancar. Vamos fazer. A cultura japonesa está integrada hoje no dia a dia do brasileiro, né? Não só a questão culinária, mas a questão da agricultura, enfim. Hoje o japonês, né, e a cultura japonesa tem uma integração muito firme no Brasil, né? Já estão aqui há muitíssimos anos. E nós começamos lá na esplanada do Pedro II. Tinha umas 10, 12 barraquinhas, sabe? Não tinha mais do que isso daí, mas deu para perceber que, olha, não, vamos, ano que vem a gente faz tudo de novo, vamos lá, vamos tocar o barco. E cresceu, virou essa coisa grandiosa que está aí hoje, né? Esse ano não vai ter por causa da pandemia, mas até o ano passado era uma coisa fantástica. E eu continuei indo lá, né? Eu gosto, né, de comer o sukiyaki lá, é uma coisa interessante. E continuei vendo o pessoal, na época, continuei vendo o pessoal que ainda trabalhava lá desde daquele tempo. Mas tem mais coisa que aconteceu aí, né? Muito mais coisa que nós tivemos. A Ana sempre cria um fundo especial aqui para o convidado. E aí, pensando no que fazer para receber o Sérgio Lago, ela pensou nessa ilustração como se a Tomi Otaki estivesse desenhando o teto que ela criou aqui para o Teatro Pedro II, que foi um grande feito também, que foi. Foi. Teve pouca participação, temos que ser honestos, né? Teve pouca participação da Secretaria da Cultura, porque era uma questão de obra técnica, né? Então, quem cuidava disso era a Secretaria de Obras.
Mas, quando chegou nos finalmente, aí tudo bem, agora precisa do nosso trabalho. Aí nós vamos fazer toda a programação de abertura, acertamos com a Secretaria de Estado da Cultura também, eles mandaram muita coisa boa para cá, os grupos que eles tinham contratados já eventualmente para alguma atividade em São Paulo ou em outra cidade, vieram para cá, preencheram, sei lá, uns 60% da programação. E os outros 40% foi criação nossa mesmo, desde a montagem da Carmen na Burana, que foi o apogeu da inauguração, né, até os bastidores de tudo isso, né, fazer montagem de camarim, essas coisas todas, que é a parte de trabalho da cultura que o povo não vê, né? O público não vê isso daí, o tanto que se tem que carregar piano para ele chegar na boca de cena e ser tocado por um artista, mas ele tem que vir lá dos cafundós até ali. Então, todo esse trabalho foi feito pela Secretaria da Cultura. E nós tínhamos, na época, uma equipe fantástica, né? Tem só uma questão que não sei nem se você se lembra. Eu fui o terceiro secretário na administração Palocci, né? Primeiro foi o Gilberto Abreu, depois a Maria Elísia, e aí, quando o Palocci me convidou, ele, em umas conversas, perguntou, olha, qual é o orçamento da... Ele já tinha me convidado, na realidade, ele tinha me convidado antes de começar o governo. Mas eu nem me aventei a aceitar, porque eu estou no SESC, não vai dar para fazer isso tudo, é muita coisa e tal. Eu não quero. Aí discutimos alguns nomes, ele perguntou de um, de outro e tal. Bom, quando ele me convidou, eu falei, olha, qual é o orçamento da coisa? 1 milhão. Meu Deus do céu, 1 milhão, hein, meu? Dá para fazer uma coisa de barco da velha, né? Então vamos lá. Fiquei todo entusiasmado. Aí na primeira reunião, quando eu falei, olha, o que me entusiasmou foi esse 1 milhão do orçamento, que eu acho que dá para a gente desenvolver tanta coisa. Tá? Aí o Dressler, que era o chefe administrativo, falou assim, Sérgio, vai com a calma aí, porque desse 1 milhão, 650, 670 já estão carimbados, você não pode tocar nele, porque é para pagar água, luz, aluguel, telefone, não sei o que, combustível. Eu falei, salário, né, os proventos do funcionário. Meu Deus do céu. Bom, então tudo bem, né? Agora o que nós vamos fazer? E aí, depois que correu o nome, você me ligou aqui, porque tinha uma conversa, né, quando saiu que, olha, eu recebi um novo secretário, saiu uma conversa de que eu ia levar o pessoal do SESC para a secretaria. Aí você ligou aqui em casa, perguntando, tal, aquilo. Eu falei, eu nem conheço vocês direito, deixa eu conversar com vocês para ver o que eu posso fazer, ué. Nós vamos marcar uma reunião aí, depois que eu assumir, nós vamos marcar uma reunião, a gente conversa direito. Mas fica tranquilo que não tem nessa, não estou levando ninguém do SESC, né? Para já não estou levando ninguém do SESC. Se vão continuar comigo ou não, é diferente. E daí, no discurso de posse, né, lá na prefeitura, eu falei justamente isso. Falei, olha, não vai ninguém do SESC, vou continuar trabalhando com a equipe que está lá. O pessoal que quiser ficar, fica. Quem não se der bem comigo também, mas nós vamos ter, na realidade, 2 equipes tratando da cultura em Ribeirão Preto. Tanto a equipe do SESC, que não tratava só da cultura, tratava de saúde, alimentação, esportes, turismo, e a Secretaria da Cultura, propriamente dita, né? Aí deu uma acalmada no pessoal, não fui tão mal recebido. Eu lembro perfeitamente. E a verdade é que eu sempre tive comigo que uma porta é a serventia da casa, né? Dizem isso dos 2 lados, né? Olha, a porta da rua é a serventia da casa, tanto para você expulsar o indesejado, como para você receber as visitas, né? É a serventia da casa. Então, eu pensava assim também, olha, a porta é a serventia do meu gabinete, para entrar ou para sair, né? Então, tem que ficar aberta. E achei também que, olha, seria legal se todos trabalhassem dessa forma, né? Lembrar que naquela época não tinha ar-condicionado também, não tinha computador. Né? Depois, em
94, acho que veio um computador para a unidade, que ficou com a Marília, praticamente, né? Marília que cuidava, Marília e o pessoal do administrativo cuidavam. Ô, Sérgio, eu acho que foi mais para frente, foi em 96 ou 97, foi mais para o finalzinho. Que chegou o primeiro computador. Eu vi que ficou com a Marília e com a Simara. É. Foi bem no começo. Mas acho que foi antes disso daí. Em 96 foi o último ano nosso. Então, eu acho que foi final de 94 mesmo, 95. É verdade, 96 foi o último ano. Ou seja, nós realizamos muita coisa. Eu queria lembrar, só que a gente não começou a atuar só quando inaugurou o teatro, não, porque a gente fez o projeto Concertando. Lembra? Ah, sim. A gente já tinha atividades lá dentro do teatro, de música, dança, poesia, fotografia, artes visuais, lá onde hoje é a plateia, né? Mas que era só isso, né? Durante a reforma, até para ir conscientizando a população de ir ao teatro. Mesmo antes da inauguração, teve uma abertura para visitação pública, né? O povo podia andar lá, dava uma volta, não podia entrar em todos os lugares, mas podia passar, ver a entrada, a plateia, tal. Ele entrava de um lado, saía do outro. E além das atividades culturais que às vezes aconteciam também lá antes da inauguração. Foi muito legal. Depois também veio a época do Palace, né? Também foi nessa mesma época que foi inaugurado. Aí começou a encher de coisa aí, né? Agora, o que eu lastimo até hoje, e isso daí é uma lástima que vale para todo mundo, quer dizer, a Secretaria da Cultura, a Prefeitura Municipal não ter uma biblioteca digna do nome. Né? Que funcione como uma biblioteca, com distribuição, com pesquisa e tudo mais. Isso daí é uma lástima aqui. A Adriana Silva, na época, apresentou um projeto chamado Museu da Literatura, que seria, em síntese, um museu ampliado, mais aberto, com participação popular na elaboração, com computador, com vídeo, já pensando como se fosse hoje. E era para ser instalado no Hotel Brasil, mas as negociações não foram para frente e aí nós paramos no meio do caminho. Mas eu lastimo muito isso daí não ter acontecido. Você herdou a equipe da Maria Elisa e depois complementou, né? Colocou mais a Marília, inclusive veio depois. Eu, de minha parte, fico muito feliz com o que eu pude realizar ali. Se eu pensar só do café da manhã, que ficou lá no Museu do Café, aquilo aumentou em dezenas de vezes a frequência do museu, virou ponto turístico da região e de gente de outros estados virem para cá. Né? O Banco do Brasil Musical, que a gente fez com o André Gereissati, o Encontro Internacional de Acordeonistas, que a gente fez no Pedro II. Foi muita coisa difícil. A gente tem que parar e lembrando. Qual é a avaliação que você faz, Sérgio, do teu trabalho, da equipe e de tudo que nós conseguimos realizar da metade de 93 até o final de 96? Ô, Márcio, eu acho que nós somos, enquanto secretaria, nós somos muito felizes depois na complementação da equipe, como você disse. A primeira pessoa assim, que foi uma surpresa fantástica foi a Marília. Marília Rodrigues deu um suporte muito legal como assistente. E depois nós fomos conseguindo mais adesões. Né? Depois veio a Mariângela Quartim, o Jaime Paz, que cuidaram do teatro. Hoje o Jaime é gerente de um SESC na Grande São Paulo, em Santo André. Uma coisa maravilhosa. Era cria nossa aqui. Né? Depois da secretaria, ele entrou no SESC, trabalhamos junto aqui em Ribeirão, antes dele virar gerente em São Paulo. A Marília. Tinha quem não ficou, o Marcelo Guarnieri, saiu logo em seguida, depois entrou a Regina Renault no lugar, que também deu um suporte no MARP fantástico. O Samuel no MIS, né?
Foi outra coisa assim, que eu acho muito engraçado, porque parece que você tem que destruir aquilo que foi bem feito pelos outros, em termos políticos do Brasil. A gente tinha uma sede do MIS na Rua São José, que era uma coisa esplendorosa, com sala de vídeo, sala de cinema, tinha café. Na época que não tinha café em Ribeirão, já tinha café, tinha exposições, tinha todo o arquivo, todo o acervo do MIS estava lá exposto. Era uma coisa... Aquilo funcionou, de repente falou, oh, não, a gente não consegue mais pagar o aluguel, entrega o imóvel. Ué, que coisa incrível. Bom, quem mais tinha? Valéria Valadão com arquivo. Arquivo, outra coisa também, que nós montamos um arquivo, uma sede própria para o arquivo. Que virou Casa da Memória, né? A Casa da Memória. A Casa da Memória. Como nós falamos aqui no começo, não se guarda a memória do país. Exatamente. Né? Aí hoje, onde que está? Nem sei se aquilo lá já fechou, né? A Casa da Memória na Rua Franca fechou, eu não sei onde está o arquivo histórico municipal. A Telerregistro se aposentou, a Sandra Firmino também se aposentou, que eram as pessoas que pegavam o filme, eu também não sei como está. O MIS parece que surgiu uma sede aí que estão tentando, mas nada com aquela pujança da sua administração. Então, agora o MIS, que depois de ter uma sede própria, maravilhosa, esplendorosa, foi encaixotado, ficou lá guardada debaixo da escada lá sei quantos anos, e agora vai para onde era o arquivo, depois o arquivo municipal do lado, o velho arquivo, não sei, depois virou uma coisa de protocolo lá da prefeitura, que fica do lado da prefeitura, ali na praça da prefeitura. Mas, como você disse, não tem a pujança que tinha. Né? Podia ter sido mantido, não custava tanto. Dava para tirar o aluguel dos 350 mil que a gente pagava. Ou seja, como eu te falei, o tempo passa rápido, chegamos já no finalzinho, eu quero que as pessoas assistam, por isso eu mantenho o tempo curto. É bom falar também, Sérgio, que tudo isso é resultado de uma parceria do PT com o PSDB. Naquela época você era do PSDB. Pois é. Era o Partido Social Democrata, não é verdade? Ou seja... nós tivemos uma briga histórica na época, porque ficou entre os históricos e os novos, né? Os recém-chegados. Os históricos queriam manter essa dobradinha, né? Com inversão da cabeça ser do PSDB e a vice do PT. Nas tratativas iniciais, o PT até topava, mas o PSDB resolveu ter... Não, chapa puro sangue, não sei o quê, tal, aquilo. Aí teve uma maior briga lá. Eles acabaram ganhando porque os que entraram tinham maioria de votos, nós perdemos no voto e saímos. Ou seja, nós demos um exemplo aqui na cidade que é possível construir cedendo aqui e ali, negociando. Nós poderíamos, se não fôssemos egoístas, teríamos um país diferente hoje, talvez, né? Muito diferente, eu acredito. Não tenho dúvida. Em vez de se agredirem, se juntassem. Exatamente. Sérgio, muito obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que muita gente vai conhecer um pouquinho da história da gestão cultural aqui na cidade por meio desse nosso bate-papo, tá bom? Obrigado por ter aceitado. Mas, senhor, eu te agradeço. Só quero lembrar só uma última coisa, que foi também um grande sucesso na época, que eram os festivais de teatro grego no Teatro de Arena. Isso, verdade. Isso daí foram as coisas fantásticas. Nós colocávamos lá 4, 5 mil pessoas para ver teatro grego. Uma das peças falava totalmente em grego e estava lotada. Ninguém entendia grego, mas entendia o que estava se passando. Assim, muito obrigado pelo convite. Fico contente de estar te revendo e conversando de novo com você. E depois que passar essa coisa toda aí, a gente se encontra para tomar uns botecos da vida. Um abraço, meu querido. Gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Grande abraço, meu querido. Alô. Valeu. Até mais.